Bom dia, pessoal, vocês estão bem? Graças a Deus aqui nós em Cianorte estamos caminhando com a graça. Hoje nós queremos tratar de um assunto que foi comentado no vídeo de uma pessoa que produz vídeos para o YouTube, Salatiel Júnior, e eu fiz questão de abordar o assunto que ele está trabalhando porque é relevante. Deus, de fato, é um Deus de pena, de morte, ou seja, Ele estabelece a morte do ser humano como uma forma de Ele se satisfazer acerca da sua própria justiça. É disso que nós queremos falar, ok? Então nós vamos estar colocando aqui alguns pontos dos vídeos do Salatiel, a gente vai estar colocando aqui e você vai poder acompanhar com a gente como que ele trabalha com as questões, ok? Então vamos ao primeiro vídeo. E Sala, qual que é o perfil de Deus? Como que Deus é? Gostando ou não, querendo ou não, a verdade é uma só. Esse Deus, ele aprova a escravidão. Esse Deus, ele é a favor da pena de morte. E o pior ainda, ele só fica de boa, ele só se sossega, ou seja, abaixa a sua ira, fica mais tranquilinho, quando a pena de morte é executada. Então vamos lá, gente. Esse Deus, ele apoia a escravidão? Se nós começarmos, como sempre costumo dizer, trabalhando dentro do contexto, porque textos isolados é propositadamente colocado para que se faça conclusões isoladas também. Mas vamos pegar então lá da mentalidade de que Deus criou o homem para ser livre, ok? Deus não nos fez para sermos escravos de ninguém, mas para sermos livres. Quando Deus faz esse trabalho, criando Adão e Eva, a única pessoa que se fez escravo não foi Deus sobrepujando a liberdade do homem, cerceando. Pelo contrário, o homem se tornou escravo de si próprio, quando de fato ele abraça uma situação de morte por um desejo desenfreado, por uma vontade que lhe agrade o ventre, ou dizendo, lhe agrade o desejo da sua alma. E ele se torna escravo de si mesmo, quando algo maior dentro dele passa a dominar. E o que o domina para que ele perca sua liberdade? O sentimento de cobiça. Todos os homens são descendentes de Adão, escravos de si mesmo pelo um sentimento igual ao de Adão, ou seja, de cobiça. Se existe de fato um caráter que foi, vamos dizer assim, ficou torto, não foi o caráter de Deus. O que ficou torto, na verdade, foi o caráter do próprio homem, quando ele abandona uma palavra de vida, de um lugar onde ele poderia permanecer ali eternamente, e ele então troca essa eternidade por uma cobiça. E aí ele fica escravo dessa cobiça. O seu desejo, na verdade, se torna o seu algoz, o seu próprio desejo, a sua própria cobiça se torna aquela pessoa que vai cercear a sua liberdade. Então, em todo tempo, você vai verificar que uma das coisas que Deus estabelece para um bom relacionamento do homem com qualquer ser humano é de que ele não cobice as coisas alheias, muito menos as questões de relacionamento pessoais, como nós vamos ver. Então vamos lá, Deus não tem nada a ver com a questão de cercear a liberdade de ninguém, Ele não quer que ninguém se torne escravo de ninguém, ok? Vamos continuar aí com o vídeo do Salatiel. Esse Deus, ele condena o adultério, é explicitamente contra o adultério, e ele é favorável à morte se a pessoa adulterar, mas ele é partidarista. Bom, pessoal, quando Deus começou a estabelecer uma promessa de vida eterna, ele estabelece essa promessa para uma pessoa chamada Abraão, que foi o primeiro lá na linhagem de Adão, que veio pela fé, a ter uma confiança, né? No caso, fé significa isso, confiança,
num Deus criador, num Deus vivo, num Deus real. E por meio da fé, esse homem recebeu de Deus uma promessa. Qual foi a promessa? É de que ele seria pai de uma grande multidão. A palavra, ou desculpe, o nome Abraão é pai de multidões. Significa esse o termo do nome dele. Agora, esta nação ou multidão que se formou, de fato ela vem lá do Egito, quando descendentes de Abraão vão sendo conduzidos por necessidades ao Egito. E lá no Egito essa família descendente de Abraão acaba se tornando escrava do povo egípcio. Então vamos lá. Deus não tem nada a ver com a escravidão dos homens. Os homens escravizam os seus semelhantes. É disso que nós estamos falando. No Egito o povo era escravo. Deus resolve, por promessa a Abraão, tirar este povo da escravidão do Egito e colocá-lo sobre uma terra que lá no Antigo Testamento e muito antes de que houvesse pessoas habitando nessa Palestina, lá atrás Abraão já colocou o seu pé ali. Então lá atrás, antes que houvesse povos na Palestina, Abraão já tinha colocado o seu pé ali para ali se formar um povo, uma nação. E o que aconteceu ali? Aquele território foi prometido a Abraão. Agora, quando este povo, centenas de anos depois, vai ser conduzido de volta a esta terra que já foi prometida a Abraão, eles encontram o quê? Pessoas lá. E é justamente agora que começa de fato uma como se diz, não uma apropriação indébita, mas uma herança por parte de Abraão que vai sendo resgatada a partir então desse povo formado que vem do Egito, escravo que era, agora para ser livre novamente na sua própria terra. Bom, e nós estamos hoje aí com a Palestina, o Estado de Israel, brigando por esse território, né? Temos aí várias guerras, isso não parou de lá para cá, então continua essa guerra. Então, só para que você entenda que nós não estamos aqui isolando nenhum texto para falar de um Deus perverso, nós estamos aqui colocando o contexto de toda essa história que vem lá de Abraão e ainda continua nos dias de hoje, que é a briga, a disputa por território de uma promessa que foi dada a Abraão, e lá está o povo de Israel, ou seja, uma nação judia, brigando por seu território até hoje. E enquanto eles estavam adentrando a terra prometida, de fato, Moisés teve muita dificuldade para colocar esse povo lá, porque já havia povos instalados, resistências armadas, cidades fortificadas, e dentro desse contexto nós agora vamos ver que Deus diz a este povo que se aquelas nações ou aqueles povos tivessem alguma forma de paz para com o povo de Israel, eles seriam então poupados e eles seriam agregados à nação de Israel. No entanto, se essas nações ou povos que estavam ali naquela terra tivessem alguma inimizade ou resistência a favorecer Israel na sua alocação, ou seja, de fato na sua apropriação agora da terra, que então Israel teria que tomar uma atitude de guerra. Agora, essas atitudes de guerra, elas são colocadas para que Israel venha a se reinstalar na terra que foi prometida a Abraão. Portanto, não há aqui qualquer evidência de que Deus tenha conluio ou permissão para a pena de morte em caso algum. Na verdade, nós estamos falando o quê? De reintegração de posse, ok? Muito bem. Agora vamos lá. O que acontece com o livro de Êxodo, quando Deus estabelece então para essa nação uma série de ordenanças, uma série de mandamentos? Porque a partir do momento que Deus retirou o povo do Egito e com mão forte trouxe o povo para o deserto,
e ali no deserto caminhou com esse povo por mais de 40 anos, e aí esse povo se multiplicou no deserto, Deus se torna então a pessoa que, vamos dizer, que seja num país aqui, o governante desse povo. E ele estabelece para o povo aquilo que, se nós dizemos, relação de governo. Israel decide se ele quer ou não o governo desse Deus, dessa divindade para si. E então, em Êxodo, no capítulo 19, nós vamos ler aqui o texto, Êxodo 19, para que você possa acompanhar. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, que significa os principais anciãos, ou seja, os mais antigos descendentes de Jacó, que eram 12 filhos, então representando 12 tribos. Então a casa de Jacó significa falar com os chefes de cada tribo, ok? E anunciará os filhos de Israel, ou seja, os descendentes de cada tribo. Tendo visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, aquela que Deus fez com Abraão, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então vamos lá. Aqui tem uma conversa, um acordo, é um acordo tácito, porque ele vai ser redigido de forma sobrenatural, porque nós vamos estabelecer aí os mandamentos de Deus, e esses mandamentos foram gravados em pedra. Então agora nós começamos a entender que Deus está se colocando diante desse povo como governo, ele se posicionando como o governo de Israel. Se Israel quiser Deus como seu governo, as regras serão colocadas, os mandamentos serão estabelecidos. Então, continuando o texto, para que você possa entender melhor. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Expôs diante dele todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo, presta bem atenção nisso, meu querido, verso 8. Então o povo respondeu a uma só voz: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Então disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em você, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Então, vamos lá. Hoje aqui no Brasil, quando o governo estabelece uma lei, o presidente da República, seja lá pelos seus representantes do Congresso, isso tudo é votado pelo povo. Quem vota uma lei hoje, acerca das sanções e com consequências penais, isso aí é feito pelos representantes do povo, as cabeças do povo, que são os deputados federais, enfim. Então todo governo estabelece lei a partir da concordância. Nenhuma lei foi estabelecida por Deus enfiando ao povo goela abaixo. Ali o Senhor livrou o povo do Egito e poderia simplesmente ter rompido com aquele povo, dizendo: se vocês querem eu como governo, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Se vocês não querem, vocês voltam para o Egito. Tá? Porque a nação do Egito agora está sem governo. Porque Faraó e seus exércitos foram todos
mortos pela água do Mar Vermelho que abraçou todo o exército de Faraó, ou vocês agora estão livres para vocês estabelecerem o governo de vocês conforme o rei que vocês quiserem estabelecer, e vocês vão dar conta da vida de vocês. Simples assim. Agora, por toda aquela forma de milagres, de prodígios que ocorreu no Egito, eles viram que tinha de fato um Deus poderoso. E em seguindo esse Deus poderoso, conforme esse Deus poderoso estabelece para eles o que seria o governo, eles falaram assim: olha, tudo quanto o Senhor nos falar, nos mandar fazer, nós faremos. E agora começa a estabelecer as leis para este povo. E essas leis são estabelecidas a partir dos mandamentos. Então vamos lá, primeiro ponto. Ninguém está fazendo nada acerca de escravização. Muito pelo contrário. Deus está dando liberdade de decisão para o povo. Vocês querem? O pacote é esse. Vocês querem? O pacote é esse. Essa é a lei. Vocês querem? Assim o povo disse: beleza, Moisés, a gente vai com você e você será o mediador entre nós e o Deus que está nos governando. Faremos de você nosso mediador. E Moisés se torna de fato mediador. Agora, quando esse povo vai entrar na terra prometida, quando ele vai chegar ao local de reintegração de posse, já agora sob comando de um outro homem, no caso Josué, veja o que acontece. Vamos lá para Josué capítulo 1. Por isso que eu digo, texto fora de contexto sempre será um pretexto para se dizer o que quer. E é disso que eu falo. Então vamos lá, Josué capítulo 1. E vamos ver o que diz aqui. Iniciando a entrada desse povo na terra prometida para a reintegração de posse. Vamos lá. Então deu ordem Josué aos principais do povo, dizendo, novamente aqui, a casa de Jacó: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, provedes de comida, porque dentro de 3 dias passarei esse Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para a possuir desse. Falou Josué aos Rubeonitas, Gaditas e a meia tribo de Manassés, dizendo, lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo, o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá essa terra. Perfeito? Vossas mulheres, vossos meninos, vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu, deste lado do Jordão, porém vós todos os valentes passareis armados na frente dos vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos como a vós outros, eles também tomem posse da terra, tá certo? Que o Senhor vosso Deus lhes dá, então tornareis a terra da vossa herança, e possuireis o que vos deu Moisés, servo do Senhor, desde este lado do Jordão para o nascente do sol. Agora veja, ouça, meu querido, texto fora de contexto é pretexto. Verso 16 do capítulo 1 de Josué. Então responderam a Josué. É o povo que vai falar aqui agora. É os principais do povo. Vamos lá. Tudo quanto nos ordenastes, faremos. E aonde quer que vos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti, Josué. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem, olha o que o povo disse, não foi Deus. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens, Josué, e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhes ordenares, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. É fácil você pegar um versículo lá no capítulo 6, 7, para tentar justificar, ou para tentar colocar Deus de uma forma deturpada através de um vídeo do YouTube. Agora, se você pegar de fato o contexto, pegar e ler Bíblia, Salatiel ele é muito inteligente.
Ele é um menino que me desperta, como diz assim, um amor muito grande, porque ele é muito inteligente. E de fato essa inteligência dele trabalha a favor dele, ok? Vamos ouvir mais um pouco do Salatiel. Talvez você deva estar falando, Sala, você está falando da vontade permissiva de Deus. Existem duas vontades de Deus, a vontade permissiva e a vontade absoluta, né? Quando o Salatiel fala sobre vontade permissiva de Deus e vontade absoluta de Deus, ele está corretíssimo. Não existe, de fato, essa conversinha mole de vontade permissiva e de vontade absoluta. Isso não existe, ok? Isso é uma falácia, isso é desculpa de crente, de pessoa que não quer enfrentar a realidade dos fatos. Então ele está, nota 10 nesse ponto aqui para Salatiel. Eu também concordo com ele, não existe vontade permissiva. Mais um ponto, vamos lá. Se você não conhece a Bíblia, Deus ele é totalmente favorável à pena de morte. Então, se você nunca leu, vai lá em Deuteronômio. No capítulo 22 fala a respeito do adultério, né? Então, se o homem suspeitar que a mulher não é virgem, ele leva ela para os anciãos, e se ela realmente não for virgem, ela é digna de morte. Se o homem mentiu, ele só deve levar umas porradas. Aleluia. Se os dois foram pegos em adultério, os dois é casado, então lá no tchaca-tchaca na buchaca, os dois devem morrer. Então, lá em Deuteronômio tem um monte de leis que deixam bem claro, né, que a mulher deve ser apedrejada, o cara também, e por aí vai. Vamos lá. Falando sobre as leis, né, que o Salatiel está colocando aí, de fato é verdade mesmo. Deus, quando estabeleceu para o povo uma forma desse povo não ser dizimado, ou seja, não vir a deixar de existir por conta da sua própria natureza humana, porque nós, seres humanos, nós temos uma natureza como se nós tivéssemos um imã dentro de nós que nos atraísse não para a vida, mas o tempo todo nos atraindo para a morte. E isso é fato. Hoje, por exemplo, se você assistir aí os noticiários de televisão, você não vai se espantar quando alguém, por exemplo, resolve cobiçar a mulher do seu próximo, por exemplo, dar em cima, vamos, entre aspas, né, de uma mulher casada. E aí você vê no noticiário que o marido ciumento ou o marido traído pega uma arma, vai lá e mata aquele que investiu, né, acerca da sua mulher. Então, essa questão nossa, do prazer que nós temos pelas questões do relacionamento sexual, sempre foram um problema de morte. Sempre foi estabelecido essa questão. Se não fosse pela lei já gerada lá atrás por Deus, se não houvesse uma lei assim, com certeza essa lei aqui no Brasil, por exemplo, já teve o tempo que o adultério era crime. Se você não sabe, adultério no Brasil já foi crime, era preso. Se o cara fosse provado que ele de fato teria cometido adultério, ele era preso. Só que olha como a cultura vai mudando. Hoje adultério já não é mais crime, já mudou a cultura. Mas dizer que Deus lá atrás fez algo terrível em relação à pena de morte, com relação a adultério, isso daí não foi o Senhor quem instituiu. Na verdade, quem está estabelecendo acerca da morte não é Deus, é o próprio homem. Quando ele olha para a mulher do seu próximo e a cobiça. Isso de fato já o mata, já o escraviza. Porque é disso que nós estamos falando o tempo todo, desde o Éden. O homem, ele estabelece morte para si quando ele cobiça. Cobiçar as coisas dos outros é estabelecer para si uma morte. Agora você vai dizer assim, pô Roberto, mas Deus precisava matar as pessoas que adulterassem? Nós não estamos falando de Deus precisar matar as pessoas que adulteram. Essa lei foi estabelecida para que o povo pudesse entender que qualquer sentimento desse já o colocou em estado de morte. Independente de ele ter cometido ou não. Se você for para o Evangelho e dentro lá das palavras de Jesus, Jesus vai ser muito claro quando ele diz que na lei está escrito que se uma mulher, um homem foram pego em flagrante adultério, isso será pecado ou será de fato condenado.
Mas Jesus fala assim, eu porém vos digo, se em teu coração fizer disso, ou seja, desejar a mulher do teu próximo, eu te digo, você já está em adultério. E de fato o adultério não é uma coisa que acontece na cama, ele acontece antes da cama, ele acontece antes do ato. Ele é planejado, ele é fundamentado, bem arquitetado dentro do meu e do teu coração. Então, diante de Deus, a morte já aconteceu, porque o adultério, segundo Deus e segundo também eu, não era uma coisa para nós estarmos nos envolvendo. Isso é uma coisa que estaria desfazendo todo o relacionamento de vida entre as pessoas. Adultério destrói famílias, adultério destrói lares, adultério destrói a possibilidade de vida, seja ela conjugal, seja ela existencial. Dentro do nosso coração, nós abrigamos muita morte. Agora lá, como lei, ele só estava estabelecendo aquilo que o homem quis. E o que ele quis? Ele quis o adultério. Quando ele quer o adultério, ele estabelece morte. Então vamos lá. Você que está acompanhando os noticiários, quando você vê uma pessoa lá, 2, 3 rapazes entrando no consultório médico, tá certo? Para fazer um roubo, um furto, um assalto, o que seja. E ele, ao final da sua investida, não vê lucro. E ele simplesmente pegar a vítima e tacar fogo nela. Eu tenho certeza que você que está aí agora me ouvindo falaria assim, esse cara tem que morrer. Não é o que você diz? Esses que mataram a dentista, tacaram fogo não sei quem, sequestraram a filha de não sei quem, mataram tal. Você aí dentro, fala pra mim, você não tem desejado a pena de morte? A pena de morte não é um desejo meu, querido. Desculpe, não é um desejo de Deus. A pena de morte é um desejo meu. Só que é muito fácil, né, eu desejar a pena de morte para o outro. Agora, quando é comigo, quando sou eu a pessoa que praticou o crime, aí não, né? Não vamos, aí não pega pesado comigo, não. Mas se for com outro, vamos pegar pesado, porque não é no nosso, é no dele que vai arder. Isso é hipocrisia. Você está me entendendo? Isso é hipocrisia. Deus nunca quis pena de morte. Quem estabelece isso para si mesmo é o próprio homem, meu querido. É ele que estabelece a sua própria pena de morte. Ok? Então vamos lá para mais um texto do vídeo do Salatiel. Bom, em Josué, no capítulo 6, nós temos aquela passagem que Josué está lá invadindo a cidade. Aí de repente a coisa não começa a ir bem. Aí Josué se prostra lá no chão e começa a pedir, Senhor, o que está acontecendo, né? O Senhor falou pra gente atacar lá e a coisa não tá funcionando, não tá dando certo. Aí Deus chega e fala assim, tem pecado dentro de ti aí, né? No meio do povo alguém fez merda, né? Alguém fez besteira aí. Vamos lá. Você lembra que lá no capítulo 1, foi o próprio povo que estabeleceu as regras. Dizendo para Josué, tudo quanto você disser, nós obedeceremos a ti. E Josué recebe de Deus a instrução. Não pegue nada, não põe a mão em nada daquilo que se torne alvo da cobiça. Se for por motivo de cobiça, não pegue. E a pessoa que vier justamente a pegar alguma coisa por cobiça, esse será morto. Porque está escrito, né? Não cobiçarás. Lembra da história, não cobiçarás? Diferentemente, né, de quando a gente está numa guerra, que há despojos. E o que significa despojos? Despojos significa quando você era dono de uma terra. Vamos supor, eu sou dono dessa minha propriedade aqui. Muito bem. E aí eu saio, me ausento dessa propriedade. Alguém vem e invade meu lugar. Invade. Em invadindo, se apropria de tudo que está aqui. Tá certo? Muito bem. Aí ele produz aqui no meu terreno. Ele produz, coloca aqui pés de milho, de feijão, enfim, ele produz. Aí eu retorno e vou fazer a minha reintegração de posse. É uma guerra aqui. De quem vencer a guerra, tudo que está sobre a terra é daquele que vencer. Então o povo de Israel, na reintegração de posse, guerreando contra algumas cidades, de fato, essa reintegração de posse trouxe para ele despojos. O que é o despojo da guerra? O despojo da guerra é tudo aquilo que está sobre a disputa
entre esses dois povos. Estamos disputando a terra e os bens que estão sobre ela. Tá certo? Então as pessoas na guerra não estão em disputa. Por quê? Porque as pessoas não estão aqui para disputar pessoas. Israel nunca teve intenção de ficar de posse, de obrigação de colocar as pessoas que ficaram vivas como escravo deles. Jamais. Na disputa da guerra, o que acontecia era, ou morria, porque se colocou em guerra com Israel, então ali Deus falava, não deixa que viva, porque se viver vai ser problema para você, porque ele vai se criar e vai lá na frente se rebelar e vai ter outra guerra. Ou Israel chegava e fazia a pacificação já de cara, como foi o caso dos gibeonitas. Mas ninguém lê texto, né, meu querido? Só lê isolado. Jericó, a cidade de Ai, a cidade de Gibeá, tudo isso daí teve um tratamento diferenciado. Gibeá, por exemplo, não foi invadida. Gibeá ninguém matou os habitantes de Gibeá, os gibeonitas. Ao contrário, Josué fez aliança com eles. Josué trouxe eles para conviver com eles. Olha só que coisa interessante, né? Agora olha lá para Jericó. Jericó era uma cidade fortificada. Jericó era o símbolo da nação que era impenetrável. E aí o povo vai guerrear e Deus de fato estabelece ali uma vitória quando derruba toda aquela muralha de proteção. O povo não colocou a mão ali, não, ali foi uma coisa de Deus mesmo, foi toda aquela muralha, todo aquele muro de Jericó caiu. E aí os despojos da guerra. Normal. Isso não tem roubo, como o Salatiel está querendo fazer aí a menção que houve roubo. Não houve roubo nenhum. Tudo que está sobre a terra fica como despojo de guerra. E isso é uma convenção até nos dias de hoje. Tá certo? É uma convenção até nos dias de hoje. As nações que estão guerreando entram em guerra, no caso, pela propriedade da terra e pelo despojo da terra também. Então não há roubo numa guerra. Numa guerra não há roubo, meu querido. Numa guerra não há roubo, tá certo? Agora, partir para o princípio de pegar alguma coisa por cobiça, como de fato foi feito, já estabelece uma quebra de mandamento. Então não tem nada a ver. E esse mandamento não foi uma coisa que foi imposta, foi uma coisa que foi acordada, foi uma coisa que foi colocada para ser votada. E o povo disse, tudo quanto o Senhor nos colocar como lei, nós cumpriremos. E se não cumprir, tem a sanção penal. Então vamos lá. Você gostaria hoje no Brasil de servir a uma lei, ou melhor, a um governo que não tem o executivo e que não tem o judiciário? Que tal você ter um país que só tem um legislativo, só sabe fazer leis, beleza? Mas na hora de cumprir, não cumpre. É assim que você quer viver num país onde só existe leis, mas não existe cumprimento dela e muito menos a execução dela, no caso, se for de cunho penal, como algum tipo de sanção, prisão, condenação. Você gostaria que essa parte judicial não fosse cumprida? Assim foi Deus com relação ao povo. Havia uma lei. Para a lei quebrada havia uma punição. Por exemplo, hoje nós estamos no Brasil, um país mais aculturado. Mas vamos lá, não vamos longe não, nos dias de hoje, vamos para os países do Oriente Médio. Teu filho pega e rouba, né? Vai lá ver lá, no Afeganistão, como é que funciona com relação a roubo. O que acontece com o braço do teu filho no Irã. Vai lá para você ver. Sabe o que acontece? É cortado o braço do teu filho, tá? Se ele for pego roubando. É a lei do país, meu querido. E o povo sabe que é assim. E aí eu te pergunto, por que rouba? É a mesma coisa do adultério. O povo sabe que se pegar em flagrante adultério no Antigo Testamento, era apedrejamento. Então por que vai adulterar?
Porque a natureza humana, meu querido, é corrompível, ela é totalmente corrompida. É disso que nós estamos falando. Lei nenhuma, nem a de Deus, nem a dos homens, é capaz de mudar a nossa natureza. E foi exatamente isso que Jesus veio ensinando no Novo Testamento, dizendo que não adianta lei, porque homem nenhum vive debaixo de lei. Você que está aí no YouTube me assistindo, quando você vê uma placa velocidade máxima, 110 por hora, que está te protegendo, é uma lei que te garante vida no trânsito ou na rodovia. Você obedece? Ou você vai a 130, 140, 160? A lei foi feita para te proteger. Você obedece? Não obedece, cara. Não adianta você vir querer dizer para mim que lei estabelece mudança de mentalidade, ou que lei corrige pessoas, ou que a lei tem a força de mudar a natureza do ser humano. Não tem. Está mais do que provado isso no Antigo Testamento. Não tem. Por mais que Deus colocasse ali como dizer, a execução da lei, a pior execução que fosse, que seria condenação, morte, o povo não muda. Ele continua fazendo tudo contra. E aí, lógico, né, na questão de Israel, havia a punição. Quem estabeleceu isso foi o próprio povo. Porque eles não queriam, de fato, virem a propagação daquilo que poderia estar acabando com a nação, que é adultério, cobiça, porque tudo isso destrói pessoas. Tá certo? Quantas pessoas aí me vendo hoje que tem na sua família destruição de casamento por causa de um adultério? E depois diz que adultério não mata? Claro que mata, meu querido. Ele só não tira a tua vida se o marido ou a esposa corna, contratar um bandido para te matar. Mas de fato, dentro do conceito vida, ele já matou. Adultério mata qualquer um. Mata relacionamento, mata confiança, mata fidelidade, mata a relação de respeito. Mata tudo que é vida. Ok? Vamos mais um ponto aqui. E disse Josué: por que nos perturbaste? O Senhor te perturbará nesse dia. E todo Israel o apedrejou. Olha só que lindo. Olha só que forma fantástica de se resolver os problemas. Forma fantástica de se resolver problemas. Não é uma forma fantástica nenhuma, mas é um acordo tácito. Tá certo? Eles, de fato, quebraram um mandamento, que foi o mandamento de cobiça, e dentro das sanções penais já estava estabelecido qual seria a punição. Então veja, Acã, de fato, revela que a motivação que o levou a pegar aquilo lá foi a cobiça. Então não existe nenhuma aqui, um Deus que é a favor da pena de morte. O que se estabeleceu aí como sanção penal não foi uma coisa que foi imposta. Isso daí foi uma colocação para que o povo pudesse de fato temer a questão da morte, né? Mas nem diante da morte, né? Cara, se eu falar, eu vou te matar se tu fizer isso, você faz. É impressionante como o ser humano é terrível. Você faz, você não tem medo de morte, você faz. Essa é a nossa natureza, natureza é essa que quando Deus fala uma coisa, a gente faz outra e não está nem aí para a consequência. Mas lá, né, dentro desse povo, de fato houve uma regra, e essas regras deveriam ser estabelecidas e cumpridas. E quando quebradas, tinha de fato uma sanção penal. E ali houve a confissão de Acã, e pela confissão dele ele foi de fato condenado à morte, conforme está nos textos do Antigo Testamento, principalmente no livro de Levíticos, que vai tratar acerca da sanção penal de quebra de mandamento. Ok? Então é isso que eu gostaria de dizer. Na verdade nós temos aí muitos equívocos acerca da verdade. Né? Não é com textos isolados que nós vamos fabricar, né, um perfil de Deus. Falar do perfil de Deus é falar de Jesus. Se você quer de fato conhecer o perfil, o caráter de Deus,
Olhe para Jesus, porque Ele é Deus em carne, Ele é o Filho que faz toda a vontade e tem todo o pensamento e todo o desejo que vem de Deus. Ele é a encarnação do Deus vivo. Tudo que Jesus faz e fala é a mentalidade de Deus. Então, se Jesus é Deus antes mesmo do nascer ou de qualquer ser humano, então a face de Cristo é a face de Deus. A mente de Cristo é a mente de Deus. O perfil de Cristo é o perfil de Deus. O olhar de Cristo é o olhar de Deus. Então esse Deus do Antigo Testamento, ele só de fato é revelado a nós quando vem Jesus na Terra. Quando Jesus encarna um ser humano, é Deus se manifestando aos homens. Então olha quanta diferença da interpretação humana de Deus no Antigo Testamento para a realidade existencial de Deus no Novo Testamento. Na verdade não mudou nada. Quando as pessoas falam, no Antigo Testamento era de um jeito, no Novo Testamento era do outro, não, nunca mudou nada. O que foi e o tempo todo aconteceu foram equívocos do perfil de Deus no Antigo Testamento. Né? Falar que Deus é assim, que Deus é assado, cara, muita besteira sendo falada. E tem muita ignorância sendo manifestada aí nas redes sociais, principalmente aqui no YouTube, acerca de Deus. Então faça um teste. Pegue todo o Novo Testamento, olha Jesus, verifique a mentalidade de Cristo, olha a palavra dele, olha o juízo dele, olha a condenação dele, olha aquilo que ele faz de fato pelo ser humano. Olha como ele se coloca diante das disputas humanas. Olha como ele se coloca diante, por exemplo, da mulher que foi ser apedrejada por adultério. E aí eu te pergunto, sendo Deus carne e dizendo a todo ser humano que estava ali diante da mulher adúltera que aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra, você acha que teve uma interpretação correta do perfil de Deus no Antigo Testamento? Se Jesus é Deus, ou houve uma interpretação errada, ou Jesus não é Deus, um dos dois. Então Deus e Jesus não são a mesma pessoa. Deus e Jesus não tem nada a ver uma coisa com outra, porque lá manda apedrejar. Jesus fala, se tem alguém aqui que não tem pecado, que apedreje, e ali de fato o que houve foi a manifestação de misericórdia em relação àquela mulher, então como é que você vai lá no Antigo Testamento dizer que Deus tem um perfil de pena de morte? Pense. Não tem. O que tem é um ser humano babando, sedento por pegar uma pedra e jogar sobre um adúltero, sobre uma adúltera. Babando, sedento por pegar uma pedra e jogar sobre um cara que cobiçou as coisas alheias. É um povo todo, é uma turba que vem e fala, vamos matar. Isso não tem nada a ver com Deus, não. Tem nada a ver. Deus aplacou a dor da sua ira. Quem foi o homem que tomou esse sentimento de Deus no seu coração e escreveu isso? Josué. Josué penetrou o coração de Deus e escreveu, Deus aplacou o ardor da sua ira. Aí você pega e embarca, né? Você acredita de fato que Josué penetrou o coração de Deus e percebeu lá o ardor da ira de Deus sendo aplacada no momento em que o povo apedrejou aquela família de Acã? Pare, rapaz. Olhe para Jesus. Vá conhecer a Deus através de Cristo, do Filho. Porque ele representa toda a mentalidade de Deus. Ele vivencia toda a vontade e todo o desejo de Deus para o ser humano. Olha quanto equívoco foi feito lá no Antigo Testamento. Aí os caras pegam os textos equivocados de um sentimento que eles atribuem ao sentimento de Deus. E aí vem aqui no YouTube falar um monte de patifaria, né? Mas é assim mesmo. O sentimento de Cristo é o sentimento do Pai. A mentalidade de Cristo é a mentalidade do Pai. Muita coisa escrita no Antigo Testamento não revela a qualidade do amor, nem da misericórdia, nem da bondade de Deus. Só revela um Deus punitivo, um Deus vingador, um Deus que quer a morte do ser humano. E é tudo isso que a gente vê no Antigo Testamento. Mas não! Isso é tudo fabricação do próprio povo em relação ao sentimento de Deus. É querer trazer para si. Ai, eu me aliviei agora vendo Acã morto. O cara cobiçou
Ai, finalmente a justiça foi feita. Ah, ele matou, agora ele está sendo apedrejado. Cara, tudo isso depois, em nome de Deus, dita assim: e Deus aplacou o ardor da sua ira. Pare. Isso é auto-engano. Tá certo? Fique bem, fique com Deus e até o próximo debate ou argumentação com o Salatiel aí. Ok? Obrigado, gente.